Se você já viu uma sucuri na televisão ou em documentários, esqueça tudo por um momento. O que um drone registrou naquela tarde parecia impossível e assustadoramente real. O vídeo começa tranquilo. Um rio silencioso no meio da floresta, água escura quase parada e vegetação fechada nas margens. Um cenário comum para quem conhece regiões de rios na Amazônia. Mas poucos segundos depois, algo enorme começa a se mover sobre a superfície. Devagar, pesado, como se o próprio rio estivesse respirando. No começo, o operador do drone pensou que fosse apenas um tronco sendo levado pela água. Mas então, o tronco mudou de direção. E foi naquele momento que ele percebeu uma coisa perturbadora. Aquilo estava seguindo alguém dentro da água. Histórias como essa mostram coisas que muita gente duvida, até ver com os próprios olhos. Porque o que aquele drone gravou transformou um simples passeio no rio em um dos encontros mais assustadores já registrados. Na região amazônica, existem rios estreitos que cortam a floresta como se fossem veias escuras atravessando a mata. Durante o dia, eles parecem tranquilos. A água quase não se move e o silêncio é tão grande que qualquer barulho ecoa entre as árvores. À primeira vista, parece um lugar calmo, até bonito. Mas quem conhece bem esses lugares, sabe que a superfície tranquila da água muitas vezes esconde coisas. Foi um desses rios que tudo aconteceu. Naquele dia, 3 amigos estavam explorando a região com a intenção de gravar imagens com um drone. Eles tinham um pequeno canal de vídeos de natureza e queriam registrar paisagens aéreas do rio e da mata ao redor. A ideia era simples: capturar imagens bonitas da floresta vista de cima. Mostrar o caminho do rio serpenteando entre as árvores. O lugar parecia perfeito para isso. Água calma, vegetação densa e nenhum sinal de perigo. Apenas o som de pássaros ao longe. O drone subiu lentamente no ar, enquanto a câmera transmitia tudo em tempo real para o monitor que Rafael segurava nas mãos. Ele era o operador do drone. Enquanto isso, os outros 2 amigos caminhavam pela margem do rio, observando o cenário. Do alto, a câmera do drone mostrava a paisagem inteira. A floresta parecia infinita. O rio formava curvas suaves e a água escura refletia o céu. Tudo parecia completamente tranquilo. Durante os primeiros minutos, nada de diferente apareceu nas imagens. Apenas o rio, algumas plantas aquáticas e pequenos movimentos na água causados por peixes. Rafael girava o drone lentamente, capturando imagens panorâmicas, até que algo chamou sua atenção. Enquanto o drone sobrevoava um trecho do rio onde a água parecia mais escura que o normal, Rafael percebeu uma forma longa logo abaixo da superfície. No começo ele pensou que fosse apenas um tronco. Aquilo era comum naquela região. Galhos grandes e árvores caídas muitas vezes eram levados pela corrente e ficavam presos entre plantas aquáticas. Mas havia algo estranho naquela forma. Ela estava se movendo muito devagar, contra a corrente. Rafael franziu a testa e aproximou o zoom da câmera. A imagem ficou mais clara no monitor. A forma era longa, muito longa, e parecia grossa também. Ele continuou aproximando a câmera. Foi quando percebeu algo que fez seu corpo inteiro ficar tenso. A superfície daquele tronco tinha manchas escuras. Manchas orgânicas. Manchas que lembravam pele. Naquele instante, Rafael sentiu um arrepio subir pela coluna. Ele já tinha visto aquilo antes em documentários. Aquilo não era madeira, aquilo não era um galho, aquilo era o corpo de uma sucuri, e não era pequena. Mesmo vista de cima através da câmera do drone, era possível perceber que o animal tinha um tamanho impressionante. A cabeça estava parcialmente submersa na água escura, quase invisível. Apenas os olhos ficavam próximos da superfície, enquanto o resto do corpo serpenteava lentamente entre as plantas aquáticas. Rafael chamou os amigos imediatamente. Eles caminharam até ele curiosos e olharam para o monitor. No início, acharam que ele estava exagerando, mas quando a câmera aproximou ainda mais a imagem, o silêncio tomou conta dos 3. A sucuri era enorme, muito maior do que qualquer uma que eles já tinham visto de perto. O corpo grosso parecia deslizar na água com uma calma assustadora. Não havia movimentos bruscos, não havia
agitação, apenas um deslocamento lento e silencioso. E havia outra coisa estranha. Ela não parecia estar apenas nadando, parecia estar observando alguma coisa. Enquanto o drone continuava registrando o movimento da sucuri, um dos amigos teve uma ideia. Ele queria gravar uma cena com o celular perto da água para mostrar a escala do rio na filmagem. Então decidiu entrar um pouco na água, apenas até a altura dos joelhos. A intenção era rápida, apenas alguns segundos de gravação. Ele caminhou alguns metros para dentro do rio. A água era turva, não dava para ver absolutamente nada abaixo da superfície. Do alto, porém, o drone mostrava algo que ele não conseguia enxergar. A sucuri havia mudado de direção. Devagar, quase imperceptivelmente, ela começou a se aproximar. Rafael percebeu isso primeiro. Seu coração acelerou imediatamente. Ele falou alto para o amigo sair da água, mas o amigo não entendeu. Na hora, ele estava olhando para o celular tentando ajustar o enquadramento. No monitor do drone a cena era clara. A distância entre a sucuri e o homem diminuía lentamente. O animal se movia com uma calma assustadora, sem ondas fortes, sem barulho. A água simplesmente deslizava ao redor do corpo gigantesco. Rafael aumentou ainda mais o zoom da câmera. Agora era possível ver claramente a cabeça da sucuri, os olhos quase na superfície, fixos, observando. Foi algo muito mais silencioso e assustador. Ela avançou com uma velocidade constante, quase deslizando na água. Pequenas ondas começaram a aparecer ao redor do corpo dela. O homem tentou sair rapidamente da água, mas o fundo do rio era irregular, cheio de lama macia. Cada passo parecia afundar um pouco antes de conseguir avançar. Do alto, o drone registrava cada segundo da cena. A tensão era visível. A sucuri estava agora muito próxima. Silenciosa, como se nada tivesse acontecido, os três amigos ficaram parados, olhando para o rio, sem dizer uma palavra. O drone ainda pairava no ar com a câmera apontada para o ponto onde o animal havia sumido. O silêncio parecia pesado. Então, a superfície da água começou a se mover novamente. Uma grande ondulação surgiu perto da margem. A cabeça da sucuri reapareceu lentamente, mas dessa vez ela não avançou. Ela apenas ficou ali, imóvel, observando, como se estivesse avaliando a situação. O drone registrou um detalhe que deixou todos arrepiados. Quando parte do corpo dela apareceu na superfície, foi possível perceber que ela era ainda maior do que parecia antes. O diâmetro do corpo era impressionante. Era um animal extremamente poderoso. Depois de alguns segundos que pareceram muito mais longos, a sucuri virou lentamente e começou a nadar de volta para a parte mais profunda do rio. O corpo desapareceu gradualmente, até que finalmente sumiu completamente. O drone continuou filmando por vários minutos, mas a sucuri não apareceu novamente. Os três amigos ainda estavam em silêncio, tentando processar o que tinham acabado de ver. Mais tarde, quando assistiram novamente a gravação completa do drone, perceberam algo ainda mais perturbador. Quando o amigo entrou na água, a sucuri já estava ali desde o começo.
Ela estava parada no fundo do rio, completamente imóvel, observando, esperando. Ela não apareceu depois. Ela já estava lá antes de tudo começar. Essa descoberta deixou os três ainda mais assustados, porque significava que o animal estava ali muito antes de qualquer um perceber. E que se não fosse o drone mostrando a visão de cima, ninguém teria visto a aproximação. A gravação termina com uma última imagem. O rio novamente silencioso, calmo, parado. Mas agora ele sabia uma coisa. Em lugares como aquele, a água tranquila pode esconder algo enorme. Algo extremamente paciente. Algo que observa em silêncio por muito tempo antes de se mover. E às vezes, a única razão pela qual alguém percebe o perigo a tempo é porque alguém estava olhando de cima.